com o nosso ser, e com essa força dentro de nós colocaremos para fora os nossos sentimentos, nossos pensamentos através da oração. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, agora e na hora do fim. Que assim seja. Hoje quero conversar com vocês sobre um assunto novo para mim, palestra, que é a mediunidade. Eu queria falar inicialmente sobre alguns tipos de mediunidade. Eu vou falar sobre outra sequência. Vamos lá. Allan Kardec dividiu em duas categorias: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Quais são os tipos de médiuns e mediunidade conhecida? Vamos lá. A. Mediunidade de efeitos físicos. Os físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou de manifestações perceptíveis. Os efeitos ou manifestações podem ocorrer de modo consciente ou inconsciente, com ou sem conhecimento médico. Dentre os tipos de médiuns e mediunidade de efeitos físicos, destacamos o seguinte: os médiuns tiptólogos. Que é isso? São aqueles cuja influência se produzem ruídos, golpes e pancadas, com ou sem conhecimento dele. Isso é muito comum. Os médiuns provocam barulhos estranhos, coisas que acontecem na sala, para todo mundo sem saber o que é, nem ele às vezes sabe que é ele que está fazendo esse movimento, dando canal para que espíritos possam fazer esse movimento de barulho, né? Os médiuns motores, aqueles que produzem o movimento de objetos, sabe? Aquele cara que olha para o negócio e faz coisa na velocidade do lado, assim. Existe. Eu nunca vi ao vivo assim, mas eu sei que existe. Os médiuns de translações e suspensões, aqueles que produzem movimentos no espaço de objetos sem qualquer ponto de apoio. Eu acho que é aquele tipo que tinha, quando o Kardec começou a trabalhar, que tinha aquele negócio na mesa que subia, né? Que girava. E devia ser muito pouco, né? Às vezes subir sozinho, na frente de todo mundo e ficar girando, atrás das mesas giratórias, né? Mas era provocado pelos médicos, que nem sabiam que tinha essa capacidade, né? Há também aqueles que podem elevar-se a si próprios. Vocês já viram? O cara que sobe lá, sobe no espaço, assim. Às vezes eu fico pensando, vendo isso aqui, eu pensei assim, será que muitos mágicos não são médiums? Porque alguns fazem algumas coisas que a gente fica duvidando como é que o cara consegue fazer aquilo, né? Mas realmente vai que eles sejam também de uma mediunidade e façam esse tipo de movimento, né? Médiuns de materialização, os que possuem a capacidade de provocar aparições que podem ser vistas e até tocadas pelos assistentes. Esse é mais raro. Aparece uma coisa aqui, uma cadeira, uma mesa, um negócio, e as pessoas até podem tocar na coisa, né? Então, os médiuns de materialização. Médiuns de transporte são aqueles que possuem a habilidade de auxiliar os espíritos na aparição de objetos materiais. Objetos que não existem no local onde o médium se encontra, geralmente flores, frutas, doces, essas coisas que eles fazem, as coisas mudar de lugar, né? Passa de uma mesa para outra e o povo se assustava. Existem os médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns de efeitos intelectuais são aqueles que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Dentre as especificidades de médiuns e mediunidade de efeito inteligente, destacamos médiuns ouvintes. São aqueles que ouvem os espíritos, o que é muito comum. Essa audição pode ser percebida de duas maneiras distintas. Em algumas ocasiões, trata-se de uma voz íntima, falando dentro da mente, a voz interna. Eu já ouvi. Você ouviu? Assusta um pouco, né? Tu está aqui, de repente, uma voz fala dentro da tua cabeça, tem que quem é mesmo? Sou eu mesmo. Passei por essa experiência 2 vezes. Foi muito doido.
Mas era a minha voz. Isso aqui eu achei estranho. Era a minha voz falando dentro da minha cabeça. Eu não entendi nada. Hã? Hã? Estava passando na beira-mar do carro e aquela voz dizendo, contempla o mar. Isso. E aí eu chorava, não sabia o que era. E uma vez eu estava viajando, né? Era uma plantação de trigo imensa, né? Aí eu estava ao lado, o motorista tocando, eu aqui ao lado, eu olhando para aquela plantação assim, um bom lugar para aparecer um escoador. Quando eu penso nisso, a voz fala, prepare-se para o que vai acontecer em seguida. Ah, não. Vai ver que vai aparecer mesmo. Mas não, foi um outro acontecimento que marcou bem mais a minha vida do que tudo. Eu sabia da onde. Prepare-se para o que vai acontecer em seguida. Deu um susto, né? Estava uma vez na cabeça, né? Dá um certo. A gente sabe o que vem pela frente, né? Essa audição pode ser percebida de duas maneiras distintas. Em algumas ocasiões, trata-se de uma voz íntima, falando dentro da mente. E em outras ocasiões, é uma voz externa, nítida e distinta, como se fosse de uma pessoa viva. É preciso prudência para distinguir o que é imaginação e o que é audiência, né? A gente diz assim, estou vendo coisa, né? Às vezes está vendo coisa mesmo, não tem nada a ver com produto da própria imaginação da pessoa. 2. Os médiuns falantes, os psicofônicos, são aqueles que falam sob a influência de espíritos incorporados. Sabe? Está ali o espírito do cara incorporado e está fazendo o discurso. Né? Esse é um tipo de médium falante. Os médiuns videntes são aqueles que veem espíritos em estado de vigília, perfeitamente acordados. Há também quem os enxerga em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo, que é o transe mediúnico. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Porque ver um espírito por acidente é uma circunstância particular, é algo comum. Já a capacidade de vê-los sempre, de modo constante, é bastante rara. Vale destacar que o médium vidente enxerga os espíritos tanto com os olhos abertos como com os olhos fechados, pois este os enxerga com a alma e não com os olhos físicos. Eu tenho amigos videntes, né? Que falam assim, de olho aberto mesmo, e ficam conversando com o espírito na minha frente, dando recado, passando, às vezes, o que o cara quer me dizer, e eles veem de qualquer jeito, de olho aberto, não é de olho fechado, né? Que é aquele que só vem de olho fechado. Você já viu também? Não? Espírito eu nunca vi. Graças a Deus. Nem pretendo ver. Eu já vi outras coisas, né? Mas espírito, não. Médiuns inspirados são aqueles que recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, muitas vezes à revelia, seja para atos comuns da vida, seja para trabalhos da inteligência. Aqui, próprio, entendeu? Quando eu estou falando aqui com vocês, muitas vezes o que eu estou falando, eu não tinha nem pensado no assunto, isso vem os pensamentos na cabeça, né? E já tive a oportunidade de ter videntes na plateia que me relataram exatamente quem era, como é que era, a pessoa que estava ao meu lado e como é que aconteciam as coisas. Tá, eu sei o que acontece, porque me esquenta muito a orelha. Antes de falar, eu perguntei, alguém aí? A orelha. Opa, estou tranquilo. É alguém. Aprendi a observar esse sinal, né? Faz muito tempo e comigo é real. Médiuns de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Os médiuns de pressentimento são aqueles que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de coisas que vão acontecer no futuro. Intuição. Quando eu fui iniciado no Espiritismo, eu perguntei para os mentores nossos, né? Eu via, tinha gente ali escrevendo, gente falando, gente escutando, gente vendo, né? Assim, qual é a mediunidade que eu vou desenvolver? O que é importante para mim? Eles disseram, o mais importante para você desenvolver é a intuição. Isso é mediunidade? Sim. A intuição é o que você vai precisar muito na sua vida e você precisa desenvolver isso. Como é que a gente desenvolve a intuição? Acreditando nela. Você, às vezes, tem uma intuição de algo para fazer e você diz isso é bobagem. Não, perdeu a viagem. Né? Porque o recado veio.
Mas se você liga para aquela intuição e segue aquilo, bingo, a coisa acontece. E aí você sabe se desviou de um acidente ou que você encontrou a solução do problema que você queria, porque veio a intuição. A intuição pode vir de um espírito que está ao teu lado, ou pode vir do próprio espírito interno, né? É aquilo que a gente chama de consciente para do inconsciente para o consciente. E isso é preciso que a gente aprenda a dar muita atenção a esse tipo de informação que vem de dentro de nós mesmos, né? Porque todos nós aqui estamos incorporados, você está sabendo, né? Estamos aqui com o espírito aqui dentro, né? Que fala, conta história, né? Todos nós, né? Médiuns proféticos. Os médiuns proféticos são uma variação dos médiuns inspirados e de pressentimento, que percebem revelações mais precisas do que os médiuns de pressentimento, sobre coisas futuras e de interesse geral. Como portadores de tais revelações, é responsabilidade deles comunicá-las aos seres humanos para que possam ser instruídos. Importante dizer que se há verdadeiros profetas, há também falsos profetas, que tomam os sonhos da sua imaginação por revelações. Então, quando a gente escuta uma pessoa falando aí de coisas que vão acontecer no futuro, tal, não sei o quê, é bom sempre a gente ter assim um pé atrás, né? O cara está tendo mesmo uma visão, uma percepção do que vai acontecer, ou ele está aí se promovendo, se fazendo profeta, e fica contando coisas que podem acontecer ou não, né? Então, quando a gente conhece já o médico há algum tempo, né? Que conhece que o que ele fala realmente acontece, que a gente tem uma certa confiança nele, fica mais fácil da gente acreditar nessas profecias, né? Quantas vezes é um cara que a gente nunca viu, é bom ficar com o pé atrás, porque pode ser pura vaidade, né? Médios, pintores e desenhistas. São aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Conhece? Já viram médium pintando? Pois então, eu conheci um médium que pintava assim, sob influência, fazia quadro. E eles ficam contentes. Está, tem vocação para isso. Mas um dia, eu peguei, como ele fazia? Folha de papel assim, né? A quadro. Comprei uma caixa de lápis e lapiseira, botei do lado, sentei, concentrei e disse, vamos nessa. Eu estava sentado na mesa, minha esposa estava na frente. Eu disse, olha, saiu assim, quando fizesse isso, eu disse, agora? Agora? Pintasse isso aí agora? Assim foi. Tudo bem. Eu também fiquei impressionado, porque o meu desenho tinha um estilo de pintores renascentistas, assim, né? Assim, mas eu não quis desenhar isso, eu não pensei nessa gente, não pensei em nada. Eu só peguei o lapicero. No outro dia, eu peguei a mesma coisa. Eu comecei a... Me concentrei, peguei os lápis e comecei a desenhar. E eu vi que eu estava desenhando com o rosto de pessoa, né? Observando. E aí, tinha um chapéu, tinha os lenços, tinha umas coisas assim, que mulher é essa, né? E aí, antes que eu terminasse, eu vi o desenho pronto. Na hora que eu vi o desenho pronto, antes de eu terminar, eu disse, Jesus Cristo, eu estou fazendo uma coisa. E eu acabei de desenhar a menina, guardei e nunca mais. Fiquei assustado com o negócio. Eu fiquei assustado. Não sei se eu quero isso para mim, isso me assusta um pouco, né? Porque eu vi o desenho pronto antes de terminar, né? Já estava na metade. Será? Então, isso tem realmente alguma coisa que não passaram da minha cabeça, né? E aí eu fui ver realmente. Era uma menina lá do século passado, 2 séculos atrás, uma coisa assim, não era a minha neta, a minha filha, né? Mas que engraçado. Tem algum cara aí do lado que quer me usar para pintar, né? Mas, por essa vez, paramos por aqui. Não quis dar sequência. Não quis dar, não. Não, fiquei bem assustado. É isso que me assustou. Eu gosto de trabalhar mais com a pessoa mais realista, né? Eu gosto dessa ideia de
ser instrumento, alguma coisa assim, não quero. Essa questão. Entendi. Tem pessoas que não têm problema, se entregam bem, mas eu não sei. É de cada um, né? O pé atrás. Pintor, médios escreventes, ou psicólogos. Aí é comigo. Aí é comigo. E aos 30 anos, nesse trabalho que eu fiz quando eu fui iniciado, era regra da casa todo dia que nós treinávamos a psicografia. Então, a gente fazia o trabalho de atendimento, de cura, fazíamos algumas investigações fora, que os espíritos me mostraram, e depois todo mundo papel na mão e caneta e escrevia. Eu comecei escrevendo. E o nosso mestre queria que a gente tentasse perceber quem era o espírito que psicografava, né? Ele tinha dificuldade de entender quem era. Então, eu botei o nome uma vez, 2 vezes, mas eu achei que eu estava botando o nome porque eu conhecia os espíritos, sabia o nome dele, né? Assim, não sei de certeza, não tenho certeza. Até o dia que um espírito que eu não esperava, eu acabei de fazer o texto, e o nome veio na sequência, e o texto era para mim, não era um texto para ninguém, e eu não acreditei que aquele cara estava falando comigo. Assim, meu Deus do céu, eu vou parar com esse negócio de botar nome. A partir daí, é só um companheiro. Eles são todos companheiros, então pode ser qualquer um companheiro. Mas vamos de um companheiro, vamos nessa, então tá, um companheiro. E deixei esse negócio de botar nome, eu fiquei com medo de começar a botar nome que não era, né? De botar nome que eu conhecia, e atender a minha vaidade, que eu estou escrevendo uma carta no fulano de tal. Não quero escrever nada. Eu escrevo um texto, eu quero saber o que é, gosto do que escrevo, mas não tem esse nome, não. E por que eu sei que é psicografia, não é coisa da minha cabeça? Isso eu também foi fazendo que eu entendi. Durante muito tempo, eu tinha um dia e um horário para fazer isso. Né? Era um dia à noite, que eu ia para um determinado lugar, sozinho, e eu lá psicografava. Me preparava, psicografava. O que acontecia com essas psicografias era o seguinte: como é que a gente psicografa? A gente sossegamente diz que está pronto e o que vier a cabeça escreve. Não julga, não diz será que é, não julga, simplesmente escreve. Porque a partir do momento que você começa a escrever, as ideias vão acontecendo e o texto vai saindo. Só que eu tinha noção de cada frase, do que era, mas eu não tinha noção da sequência, de maneira que era como se eu escrevesse muitas frases desconexas, né? Frases desconexas, que não tinha nada a ver com a outra. Só que quando eu acabava a psicografia, eu ia ler, tinha começo, meio e fim. Ou seja, tinha começo, meio e fim. E quando eu estava escrevendo e parecia desconexa, não fui eu que tentei. Certo? Porque senão eu saberia o que era. E eu saberia a sequência que estava escrevendo. Mas eu nunca sabia do que realmente estava falando, só quando acabava que eu ia ler, é que eu... Ainda é assim quando eu me meto a escrever às vezes, né? Mas hoje eu faço bem menos. Mas teve um tempo que eu fiz bastante. E é uma experiência legal, que eu aprendi muito com as minhas próprias psicografias. Né? Os ensinamentos que vinham ali, né? Eu tomava para mim. Era como se fossem lições para mim. Tinha aquelas que falavam diretamente para mim e tinha aquelas que falavam para qualquer pessoa que lesse, mas eu tomava aquilo tudo como sendo um ensinamento para mim mesmo. Bom, temos agora, então, os médios sensitivos, os facultativos e naturais. Vamos ver o que é isso. Temos ainda uma variedade de médios que possuem a capacidade para ver gêneros, para vários gêneros de mediunidade. Ou seja, a pessoa tem várias mediunidades, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou uma vez uma atrás da outra. Né? Tem os médios sensitivos, os que são capazes de sentir a presença de espíritos por meio de uma vaga impressão ou de um toque na pele ou nos membros. Essa habilidade se desenvolve numa prática e pode se tornar tão útil, tão sutil, que aqueles que a possuem conseguem discernir se o espírito é bom ou não, quando ele se aproxima, e também reconhecer sua identidade. Médium sensitivo. Ele sabe que tem alguém, e se isso é bom ou é ruim. Claro, quando é bom ou é ruim, acho que quase todos nós temos aquela sensação, né? Desagradável ou agradável, né? Isso aí eu acho que é mais comum. Médiuns facultativos. Os facultativos são aqueles que têm a consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Então, eles fazem acontecer o que eles querem acontecer, mesmo que seja um ato estranho, né?
Médiuns naturais ou inconscientes são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação de sua vontade e, na maior parte das vezes, a sua revelia. O cara está presente, a coisa acontece e ele não domina. Ele simplesmente é usado e a coisa acontece. Existem outros tipos de médiuns e mediunidades que são descritos no livro dos médiuns, especificamente nos capítulos que vão do 10 ao 17. Eu parei por aqui, porque achei que já tinha bastante coisa para mim movimentar essa ideia para falar de mediunidade, que é preferível a gente falar menos coisas do que muita coisa embora muita coisa, né? Então, assim, vamos só com essas. Agora, eu quero falar sobre um texto do espírito chamado Erasto, que escrevia lá nas reuniões do Kardec, e que ele falou sobre a influência moral do médium. E eu gostei muito desse texto. Dei uma enxugada, né, para poder entender aqui. O desenvolvimento da mediunidade tem a ver com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade mediúnica é orgânica, independente de moral. Ou seja, mas o seu uso pode ser bom ou mau, segundo a qualidade do médium. Ou seja, para que o indivíduo seja um médium, não necessariamente tem que ser um santo, pode ser picareta. E é médium do mesmo jeito, que é uma condição orgânica dele. Mas o seu uso pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Fala-se que mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino, porque então não é um privilégio só dos homens de bem. É porque há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido. E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no pior sentido? A resposta é: todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não possuem. Poderia se perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores e destreza aos larápios, eloquência aos que só utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras pessoas para se melhorarem. Então, é uma ferramenta que o indivíduo tem para se melhorar. Se ele vai usar para o bem ou se ele vai para o mal, é a tal do livre-arbítrio que nós temos para fazer as coisas que nós recebemos de Deus, não é? Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem, porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Não. Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos, cabe a eles aproveitar. Ou seja, o cara é uma peste, mas as coisas boas continuam aparecendo para ele. Ele usa ou não. É isso aí. Isso é na nossa vida, né? No nosso cotidiano, porque nós não somos necessariamente aquela criatura perfeita, maravilhosa, né? Tem nossos erros e também aparecem coisas boas para que a gente aproveite e se melhore. Aliás, é por isso que a gente está aqui, para que coisas boas apareçam e a gente aproveite e se melhore. 3. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? A resposta: se as usarem mal, perderão mais uma oportunidade de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é pior que o cego que cai na lata. Ou seja, se o indivíduo tem a capacidade de perceber as coisas e não aproveita, o problema dele vai ficar na pior, né? 4. Há médios que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre o mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso alguma finalidade? Sim. A finalidade é esclarecer-os a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigindo-os de certos defeitos. Isso eu já me toquei. Eu faço palestra há 25 anos e tem algumas palestras que são recorrentes, né? Às vezes, são recorrentes em lugares diferentes e às vezes são recorrentes no mesmo lugar. E eu não sei, peço para as pessoas abrirem
o evangelho aleatoriamente, eles tiram na mesma página 2, 3 vezes seguida. Assim, aqui tem alguém que está precisando dessa informação e pode começar que seja eu, né? Ou qualquer pessoa que esteja presente. Mas eu não me excluo da possibilidade da coisa ser para mim mesmo. É por isso que a uns os espíritos falam sempre de orgulho e a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médico empregando mal a sua faculdade por egoísmo, orgulho ou leviandade que não receba. Temos e temos alguma advertência dos espíritos. O problema é que ele, na maioria das vezes, não a toma para si mesmo. Acabei de falar, né? Às vezes a advertência vem, o cara passa para os outros, porque acha que a advertência é para a plateia, e não para o próprio cara. Né? Ele não recebe porque acha que está pronta, não precisa de corrigir nada. 6. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade se tornem instrumentos do erro. Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar com o mau caminho, eles não a impedem. Ou seja, se o indivíduo está usando aquilo para o mal, deixa que isso é a responsabilidade dele, e o que ele faz hoje, amanhã ele recebe de volta. Né? As leis do universo não são perfeitas, né? Você joga a bola na parede, a parede volta. Né? Então, o que a gente joga para fora, vem. O que a gente joga de ruim, vem de alguma maneira de ruim. O que a gente joga de bom, também vem de bom. Né? Porque os espíritos superiores permitem que as pessoas dotadas de grande mediunidade se tornem instrumento de erro. Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se arrastar por um mau caminho, eles dão a impedem. Tá certo? 7. Como seria um médium que poderíamos considerar perfeito? Não há perfeição sobre a terra. Um bom médium já é muito são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de me enganar. Mas se o médium simpatiza somente com os bons espíritos, acaba sendo enganado menos vezes. Se o médium tem uma certa ligação com o espírito ruim, usa ele com toda certeza, né? Mas se a pessoa tem uma simpatia, tem uma ligação com espíritos bons, quando aparece uma tralha, ele tem essa sensação, porque uma energia sempre tem uma sensação, né? Uma força energética, espiritual, sempre acompanhada de um sentimento, de uma sensação. Então, o cara pode receber, mas ele vai sentir que aquilo ali está enviesado. Não está legal. 8. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como esses permite que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam, às vezes, enganados para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir de lição, porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realeza. O tocador de realeza, porque ele toca aquela maquininha, né? Das antigas. Então, o cara não pode se vangloriar porque traz boas notícias. Não, é só o médium, né? Isso deve servir de lição, porque o médium que recebe mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realeza, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas músicas. Ó, se a palavra dos espíritos superiores só chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre ao que a deseja receber. Aquele que deseja se esclarecer deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. O espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia, afinidade entre eles. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a quem ele apelou. As qualidades que atraem a preferência dos espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais.
Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos maus espíritos. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Porque é esse o que a gente menos admite a si mesmo. Ou seja, o indivíduo que é orgulhoso tem mais chance de entrar na fila, de receber uma mensagem que não é de um espírito bom e passar como se aquilo fosse verdadeiro. É o orgulho o sinal para o qual é necessário prestar mais atenção, porque é a percepção dele que mais desperta a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Falei há pouco sobre nós quando vemos médios que a gente confia e que não confia. E a gente confia ou não confia pelo próprio comportamento do médium, né? Se ele é o tipo de cara que se acha, a gente fica meio com o pé atrás, certo? E se o cara é mais simples, é mais humilde, a gente vai mais na confiança. O Chico Xavier, a gente tinha tendência a acreditar em tudo que ele falava. Não que ele não pudesse ser usado também negativamente, né? Esse orgulho começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que a transmite, resultando num certo desdém por tudo que não proceda dele, que julga possuir o privilégio da verdade. Ou seja, o médium acha que tem tal espírito bom, que só passa mensagem boa e que, portanto, não tem como ele falar, certo? Aí isso insufla o cara, e quando ele insufla o orgulho, os neguinhos estão todos aqui que pegaram. O prestígio dos nomes famosos com que se enfeitam os espíritos, que se dizem seus protetores, o deslumbra. Eu conheço alguns médicos que só transmitem mensagem de celebridades, certo? Não transmite mensagem de João da Silva, não, José da Silveira, não. Só criaturas muito consagradas pela humanidade, né? Aí eu coço a cabeça e digo, meu Deus do céu. Né? Um pouquinho de humildade ia ver, né? Foi isso aí, quando eu falei para vocês, lá no começo, né? Quando apareceu o nome, que apareceu um tal nome, eu disse, não, meu Deus, eu não vou fazer isso comigo. Entendeu? Porque se eu aceito aquilo ali, assim, eu ia deixar insuflar um pouquinho esse peito aqui, e eu não queria isso para mim. Não, um companheiro da pegou. Nada de nome. Para não ficar identificando que seja se o cara é conhecido ou não é conhecido. E eu fiz isso com, acho que tive uma boa orientação para fazer isso, né? Não me deixar cair desse. Pé no chão, né? Pé no chão, claro. Aqui, 30 anos de idade. Ainda está nisso. Nem depois de velho, eu faço isso. O prestígio dos nomes famosos, já falei, né? O que se enfeitam os espíritos, que se dizem seus protetores, o deslumbra. Choca-se com a menor discordância e com a mais leve observação crítica, e chega às vezes a odiar as pessoas que fizerem tal observação. Ou seja, esse médico que só fala de celebridade, se alguém fala alguma coisa disso, vai detestar o cara, vai meter os pés, né? Como que não, cara? Me dá da minha capacidade. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado, elogiado, julgando-se indispensável e logo assumindo áreas de importância. Coitado. Ao contrário disso, vejamos o médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Suponhamos, primeiro, uma facilidade para permitir que os espíritos se comuniquem livremente sem necessitar de firulas. Sabe? Tem gente que, para fazer uma comunicação, faz 1000 rituais, 1000 histórias, 1000 firulas, para dizer que agora encaixou aquela facilidade. Né? Você já deve ter visto isso, né? E tem pessoas que simplesmente começam a falar, né? Não precisa fazer lisura, para dizer, recebi. Muita fantasia, né? Muita fantasia. Muita fantasia. Ao contrário disso, vejamos o médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Suponhamos, primeiro, uma facilidade para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem necessidade de firulas. Assim, o mais importante é considerar a natureza dos espíritos
que o assistem habitualmente. E, para tanto, o que mais lhe deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Do que esse espírito fala. É isso que interessa para nós, é a qualidade do conteúdo que vem ali. Isso que é mais importante do que o nome de quem quer que seja. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes se atraem e que raramente os espíritos mais elevados se comunicam com maus condutores, quando podem dispor de bons médios. Quando podem dispor de bons médios. Senão é naquele ruim mesmo. Os médios levianos, ou sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Os médios levianos, pouco sérios, chamam, pois, para si, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela frivolidade e ideias truncadas. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões espíritas mais experientes é inútil o urubu se enfeitar com penas de babão, pois será sempre descoberto. Ele está falando, né? O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina para que os espíritos não se vejam mais. Ou seja, hoje em dia, o espiritismo já está tão divulgado, já está tão natural, nós todos que frequentamos os centros e tudo, já conhecemos mais ou menos como a coisa funciona, já não nos deixamos mais levar por influências, orgulhos, né? A gente vai no que está ouvindo. Se a pessoa fala, é mais importante do que a pessoa. Certo? Então, esse era o assunto que eu tinha para hoje. Futuramente, pode ser que eu desenvolva mais um pouco sobre o tema, mas eu preciso estudar ainda mais um pouquinho. Enquanto bom, foi o que eu prometi trazer para hoje, também é o tempo que a gente tem. Mas parece que aproveitar essa fora da mediunidade, quer mostrar seus livros? Isso. Autorizado. Pois então, né? Lá no meu tempo de jovem, né, quando eu era estudante, as coisas, no início do semestre, eu perguntei sobre o que eu ia fazer, né? Essa minha habilidade de não desenvolvendo. E aí, um dia, os médicos escreveram assim, eles abriram a cabeça do Adilson. Eu Jesus, como assim abrir a cabeça? Abriram, tiraram a tampa do crânio, estão mexendo no cérebro dele. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa, estranha. Passou. Outra semana, abriram a cabeça do Adilson de novo. Eu disse, não. Agora eu quero saber o que foi. É que houve porque eu estou maluco, aconteceu alguma coisa comigo, tudo bem, tem que corrigir alguma coisa do meu comportamento, da minha maneira de ser. Não, relaxa. Nós estamos só mexendo no teu cérebro para te ser escritor e palestrante. Eu disse, como assim, escritor e palestrante? Eu tenho plano de falar em público. Não, relaxa. Escritor e palestrante. Estou mexendo para isso. Eu não levei a sério, porque isso para mim era impossível, né? Escrever sobre o quê? Falar onde? A nossa reunião era lá, em Águas Mortas, lá em cima do morro, distante. Qualquer coisa. Eu vou falar para quem no meio desse mato, né? Só que, 15 anos depois, eu, sem querer, acabei ingressando no centro espírita e, de cara, o dirigente me disse que ia ter essa palestra. Eu disse, ele sabia. E aí eu comecei a fazer palestra. Aí ele me convidou para fazer uma viagem lá do Pítio. Isso eu queria muito. Fazer e elegeram para ser o coordenador da viagem. O cara que reserva hotel, passagem, essa coisa toda. Fez tudo isso. Eu era funcionário do Tribunal de Contas, auditor de obras públicas, e eu viajava constantemente para fazer vistoria nas obras do Estado. E quando chegava na viagem, eu fazia o relatório para dizer aquilo que eu vi, né? As coisas que tinham consertado, coisas assim. Então, quando eu voltei da viagem de Machu Picchu, como coordenador da viagem, era onde eu tinha que fazer o relatório, na minha cabecinha. E eu fiz o relatório do que aconteceu na viagem. Fui entregar para o dirigente do centro. Ele disse, eu sabia que alguém ia escrever um livro. Que livro, cara? Isso é um relatório?
Não, mas vai ser um livro. Não, vai ser livro. Você não pode. Pega lá, pode. Não, vai ser um livro. O cara insistiu tanto, tá, vou pensar no assunto. Eu não tenho cabeça para isso, nem lembrava também daquela história. Não tem cabeça para isso. Vou pensar no assunto. Aí falei com um amigo meu que já tinha feito o livro, assim, como é que eu faço isso aqui? Ele me deu as dicas, né? Dividi a história em capítulos. Aí mostrei para ele, o dirigente. Ele disse, não, tá muito técnico. Eu quero que conte as coisas que aconteceram contigo na viagem. Eu disse, isso eu não vou contar para ninguém, isso é só meu pessoal. Eu disse, não, é isso que tu tens que contar. Se para quem que eu tenho que contar? Aí eu falei, olha, para mim escrever, sair esse primeiro livro, foi assim, não, tá bom, vou pensar no assunto. Aí voltei para casa, eu vou botar. Aí saiu. Missão 4. Sagrado caminho de volta para casa. Aqui eu falo da minha viagem a Machu Picchu, essa, né? E das coisas que me aconteceram lá, que foi muito interessante, mas era uma experiência pessoal, né? Mas eu acabei contando que seria o destino para muitas pessoas tentarem fazer uma experiência assim fora de casa, tal, né? Coisa. Depois, está faltando um livro aqui. Está faltando. Está faltando um livro aqui que eu escrevi esse livro por a gaveta de 5 anos, até eu decidir publicar. Eu fui conversar com uma vidente, porque eu tinha pedido a minha aposentadoria do trabalho, fazia 2 anos que o meu processo estava enrolando. Aí ela ficou um tempo ali, estava assim, vem cá que eu quero te mostrar umas coisas. Abriu um baralho na minha frente e ele disse assim, estou vendo Machu Picchu. Você já fui lá? Eu estou vendo um livro assim, fui lá, já escrevi um livro. Disse, não, eu estou dizendo que você vai a Machu Picchu e vai escrever um livro. Eu comigo assim, se ela disse, o saldo da minha conta do banco, ela não ia dizer que eu vou para Machu Picchu, que eu não tenho grana para isso. Né? Foi meio... Fui para casa, fui lá, olhei, eu tinha milhas, com milha eu posso ir até Lima, tal, né? Mas quanto é que eu vou precisar? Fiz umas contas, eu precisava de uns $1.000 para fazer essa viagem. Isso é negativo. $1.000 hoje é R$6.000, né? Não, tem dinheiro sobrando. 2 dias depois, que eu estou entrando no meu trabalho, vem uma moça se encontra comigo assim, eu queria que fizesse o projeto para mim, que eu comprei o apartamento da cobertura do meu prédio e eu quero me mudar para lá. Eu tinha feito o projeto embaixo, né? Mas eu quero que faça o projeto lá em cima e que fizesse embaixo, porque a pessoa que comprou me permitiu tirar o mobiliário, e se lá em cima tiver igual embaixo, é fácil tirar o mobiliário daqui e colocar lá de volta. Só que o teu negócio... sim, a mulher me disse, você não só vai, dentro de 60 dias você vai estar lá. Eu disse, aí que eu disse, tá bom, não tinha nem dinheiro. Nem dinheiro. Aí, quando essa minha amiga me disse assim, o homem disse que eu posso levar o material, então é o seguinte, ele me deu 60 dias para fazer a mudança. Quanto é que tu vais cobrar? $1.000, pagas? Assim, paga, não está certo. Daqui a 60 dias, tu me dá $1.000 em dinheiro. E eu fui de volta para fazer o quê? Se eu já tinha visto, já tinha escrito, né? Fiquei assim, eu vou fazer de novo lá, meu Deus. Aí fui conversar com uma psicóloga que também é evidente, e ela me deu a ficha do que eu ia fazer lá. Tu vais falar sobre a religiosidade do povo andino. Eu disse, tem jeito. Eu não sou esse negócio de xamanismo não é comigo, eu sou cristão, né? Cristão, espírita, não tem nada a ver com xamanismo. Mas, sobre isso tu vais falar? Disse, não, meu Deus, não inventa isso, você vai dizer, sim, vai acontecer isso. E aconteceu tudo tal qual aconteceu. E eu vou ter já com o livro pronto, que eu gravei tudo, escrevi tudo, né? O livro chama-se Transformação. Dizem os meus amigos que é o meu melhor livro, mas eu gosto de todos. Depois, eu resolvi fazer um livro sobre a cura espiritual, né? Falo de um indivíduo que teve um câncer e de como ele se curou. Depois, esse mesmo dirigente do centro me disse que eu tinha um livro para escrever. Eu disse, cara, para com esse negócio de gravar livro. Eu disse, tu tens que ir lá na Inglaterra para escrever um livro. Eu nem gosto de Inglaterra, não vou na Inglaterra. Aí aconteceu uma coisa muito estranha comigo, eu fiquei doente, e durante o tempo que eu estava me tratando, eu disse, quando eu ficar bom, eu vou na Inglaterra. Eu sei disso, é para mim ir, estão me forçando a barra.
E aí ele ligou, aí me mandou a psicografia falando dessa história, de onde que era, né, o nome da pessoa, o espírito, tudo direitinho. Aí eu olhei aquilo assim, traduzi aquilo para o inglês, porque ele escreveu como ele escutou, né? Aí depois era a cidade, o local que ele tinha, e aí saiu o livro sobre o amor, que eu conto essa história que eu fui na Inglaterra. Depois, eu pensei em escrever um livro que falava sobre um cidadão espanhol que foi quem colonizou aqui os países aqui da América Latina, aqui Uruguai, Argentina, Peru, por aí afora. Esqueci o nome dele agora. E eu ouvi falar lá no Peru que um dos imperadores incas era a reencarnação desse cara, ou que esse cara era a reencarnação do Inca. Mas, pô, isso dá samba, né? Eu acho que eu vou escrever uma história contando isso aí. Aí, sentei para escrever. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro. No quarto capítulo, o tal do cara não tinha aparecido, a história não tinha aparecido, e o livro estava tomando outro rumo. Esse livro não é aquilo que eu queria escrever. Sabe uma coisa? Deixa eu seguir. E aí, seguiu. Acabei contando. Mundos Entrelaçados. E é o livro do meu coração. Sabe? É o que eu que falo da minha experiência, que fala de como eu vivenciei as coisas do estudo. Né? Então, eu escrevi esse livro assim. Comecei a escrever um sexto também, faz 5 anos. Mas parei até não. Mas sabe por que eu parei? Porque nesse tempo eu criei um blog. Assim, criei um blog para botar meus textos, que eu psicografava, né? E aí, vamos ver o que acontece. Um mês depois, o blog estava sendo lido no mundo inteiro, e eu fiquei assim, como assim lido no mundo inteiro? Euzinho aqui, né? Essas minhas coisinhas aqui, lido por aí dos Estados Unidos, da Europa, tudo. Eu acredito nisso, tudo uma coisa. Enchi o blog de texto e aí parei de escrever o livro, porque eu percebi o seguinte, muito mais gente está lendo o que eu escrevo no blog do que no livro, certo? E aí foi indo, até que recentemente o Google me censurou no blog, mas agora mandei o livro. Que bom. Se o Google censurou, é porque tem alguma coisa séria, né? Eu vou resolver essa parada daqui uns dias. Bom, então vamos encerrando. Bom, acabamos falando sobre mediunidade, né? Isso disse é mediunidade. Agradecendo a Deus por esse momento tão gostoso aqui de estar aqui com vocês e poder trazer alguma coisa da minha experiência, do meu conhecimento para vocês, na simplicidade, que é assim que eu sou. Né? Vamos levar nosso pensamento a Deus, deixando que esse amor divino atende todo o nosso ser e que nós possamos, com esse amor de Deus em nós, levar através do nosso pensamento aonde nós quisermos. As pessoas que necessitam, nossa casa, nossos amigos, as pessoas que estão passando por cirurgia, ou que estão desencarnando e que precisam de uma força nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Até a próxima oportunidade. Não esqueçam que às 7 horas tem estudo. Abração. Tchau.